trabalhando cada vez mais, mas a sensação é de que você tá sempre correndo atrás do prejuízo, que você sempre que a tua agenda tá lotada, mas o teu valor no teu caixa não aumenta, né, o valor de financeiro, né, não corresponde, é na mesma proporção, o seu conteúdo tá sempre saindo no improviso, clientes que não valorizam, né, que acabam sugando a nossa energia, e mesmo assim o faturamento daquele jeito, né, não crescendo no mesmo ritmo. O que que vocês me dizem? Todo mundo: "Sim, sim". Sim, É também. isso. Sim, porque eu fico mais me cobrando de fazer e não fazendo. Muita Exato. cobrança, muita cobrança. Muitas ideias e a gente acaba vendo muita coisa também no Instagram, no YouTube, na internet. "Ah, o caminho é esse, agora a estratégia é essa, agora vai por esse caminho, agora faz isso". E aí realmente, até a gente, né, até eu que sou da área, às vezes eu falo: "Meu Deus, mas qual que é a estratégia que tem que usar?". E a gente precisa focar, a gente precisa ter uma estratégia específica, porque assim, não é que só uma vai funcionar, tem muita coisa que funciona, né, mas a partir do momento que a gente define que a gente vai seguir por um caminho, é muito importante a gente ser fiel àquele caminho até dar certo, porque se a gente começa a fazer um Frankenstein, "Ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo", nada sai direito, e aí também não adianta. Então, gente, o que que eu quero falar pra vocês? O problema que tá acontecendo com vocês não é falta de esforço, tá? Isso é muito importante vocês saberem e pararem com essa culpa, né? É falta de estratégia, né? Não é que vocês não estão se esforçando. O que tá faltando é uma estratégia pra escalar, tá? E o que que eu quero que vocês levem daqui hoje? Qual que é a ideia que vocês saiam daqui sabendo, tinindo sobre isso aqui? Vocês entendam os 3 pontos que estão travando a escala de vocês, que é os 3 pontos que travam a escala da maioria dos profissionais de serviços, né, e como que vocês vão fazer pra virar esse jogo sem precisar trabalhar dobrado, tá? E só uma coisa que eu quero deixar claro também, aqui, que acho que é bem importante, que eu não vou entregar nenhuma fórmula mágica aqui, né, isso não existe, não vou prometer que a sua vida vai mudar da noite pro dia, que você vai, não vou ensinar hack pra viralizar, até porque não acho que vale a pena viralizar, isso daí acaba sendo um tiro no pé, né. O que vocês vão receber aqui é clareza, direcionamento e um caminho que já funciona, tá, pra muitas mulheres que eu acompanho e que já estão aí no mercado há um tempo, tá. Profissionais aí de serviços que já são grandes, que já usam essa estratégia. Então vamos lá. Agora que a gente já tá alinhada, eu quero mostrar uma coisa que eu acho que provavelmente deve estar acontecendo com vocês também, que é o maior inimigo dos profissionais de serviços, que não é a falta de clientes, tá, gente? O que que é? A ilusão de você achar que estar ocupada é o mesmo que estar crescendo, e não é, gente. Às vezes a gente tá que nem louca correndo atrás do rabo, pensando um monte de coisa pra fazer, e a gente tá fazendo ali, tá sempre ocupada, mas não sai do lugar, né, igual a Pri falou ali, parece que não consegue sair do lugar e a gente fica se culpando, se culpando. O que aqui trouxe até alguns pontos, né, pra vocês analisarem. Então talvez você esteja com a agenda lotada, mas o caixa não sai do lugar, ou então não tá com a agenda lotada, mas tá o dia inteiro fazendo tudo pra lotar a agenda e consegue, tá sem tempo de respirar e não consegue atrair clientes. Produzindo conteúdo no improviso, sem uma consistência, sem uma estratégia definida, atendendo clientes que não estão valorizando o teu trabalho, e no fim do mês o resultado acaba não batendo com o esforço que você tá colocando ali no negócio, né. Então, gente, não é falta de talento, não é preguiça, é simplesmente você tá presa numa armadilha de sobrecarga, tá. Então trabalha muito, mas não tem um modelo pra seguir, né, uma estratégia pra você seguir. Então, eu quero trazer pra vocês os 3 vilões, né, os 3 mitos que levam vocês pra esse ciclo vicioso, que é um ciclo vicioso. A partir do momento que a gente entra nisso, a gente não consegue sair, é bem difícil. Então, acreditar que mais clientes é igual a mais faturamento. Então, gente, no início pode até ser, né, só que vai chegar um momento que você não vai ter pra onde crescer, você não vai ter pra onde escalar, porque a gente vende o nosso tempo, o nosso horário, né, a gente principalmente quem trabalha sem equipe, sem time, né, que eu acredito que é a realidade da maioria aqui. Então, você pode até lotar sua agenda, mas se você não tiver estrutura, você vai ter um burnout, você não vai conseguir ganhar, você vai chegar numa hora que você vai estar num teto, né, os clientes vão estar insatisfeitos, porque você vai estar esgotada. Então, esse é um mito que a gente precisa quebrar, e eu vou trazer aqui pra vocês algumas ideias. Só preciso postar mais. Gente, postar sem estratégia é a mesma coisa que nada, você só vai perder teu tempo, se estressar, ficar horas lá no Canva postando, postando, criando conteúdo, e parece que você tá gritando no meio de uma multidão e não tá falando com ninguém, né, você vai gastar tua energia e não vai atrair o seu público, tá, só vai atrair curioso e seguidor que não vão nem comprar de você. Outro mito, que a maioria das pessoas acaba pensando: "Ai, mas ninguém vai pagar mais caro pelo meu serviço, não tem como aumentar o preço", aquele medo, né, de aumentar o preço e não ter clientes. Essa é uma das crenças que mais trava a escala das profissionais de serviços, né, a gente tem essa mania de não valorizar, né, acho que o que é serviço, né, o tempo, né, e nem o nosso, né, a gente tem essa crença. Só que na verdade, gente, se você estiver bem posicionada, se você conseguir mostrar que você é especialista naquele assunto, que você vai resolver o problema da pessoa, a pessoa não vai, questionar, né, o teu valor, ela vai só que você precisa conseguir passar essa percepção de valor, né, não é valor é muito diferente de custo, né, de investimento, né, o valor que você entrega que tem que ser, mostrado e posicionado, né, a partir de uma experiência clara, né. Então, vocês percebem que esses mitos, esses 3 mitos acabam aprisionando vocês em um ciclo infinito, de esforço, e você não consegue sair do lugar? Então assim, existem 3 chaves que eu quero mostrar pra vocês,
que são as 3 chaves da escala inteligente, tá. Eu vou detalhar cada uma delas aqui pra vocês, e são 3 chaves que vão mudar o jogo, que na verdade muda o jogo de qualquer, profissional de serviços que conseguir aplicar da maneira certa, tá. Então vamos lá, a primeira chave, clareza do posicionamento. Então gente, primeira coisa, se você não tem clareza de quem que você é, da sua essência, de como é a melhor forma que você se comunica, se você é mais engraçada, se você é mais técnica, se você é mais, sei lá, séria, se você tem um tipo de humor diferenciado que você vai usar isso nas redes, se você prefere fazer carrossel, se a tua marca registrada são os reels de não sei que forma. Então assim, você precisa ter muita clareza de quem você é para que o público te reconheça de uma forma muito específica, que é a sua essência, né. Outra coisa, quem você ajuda, né, porque de novo, quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Por exemplo, eu ajudo profissionais mulheres, profissionais de serviços, que querem saber aprender a se posicionar no digital, né, e através disso vender os seus serviços, né, de forma que consiga escalar. Então assim, é um nicho bem específico, né. E o erro mais comum que eu vejo, gente, a maioria dos profissionais tem medo de nichar, né, porque acha que daí vai perder uma fatia grande do público, só que o resultado é que você acaba atraindo um monte de cliente que vai achar que você é genérica, que você não é especialista em nada, e aí eles não querem pagar muito, realmente. Nesse caso, acaba acontecendo isso, né, e acabam exigindo muito, porque o que acontece? Você não tem um posicionamento específico em uma área, você precisa saber de todas as áreas. Então você precisa entregar um resultado para todos os segmentos, né. Então, isso também é um ponto que é negativo de você não ter um nicho específico, né. Além de você não conseguir entregar um trabalho tão legal, você não é tão valorizada, porque você não tem uma especialidade, né. E quando você de Fê, repente pode falar. complementar. É que ontem eu estava falando exatamente sobre o posicionamento. Eu falei no Threads, né, porque eu tô Aham. eu tô pesquisando bastante sobre as psicólogas e tal, que eu estava com uma cliente que é psicóloga, e eu percebi que elas não nicham muito um determinado assunto. Sim. E eu comentei lá isso no Threads e teve até uma social media que pegou e comentou: "Ah, não, pelo que eu sei, não é bom mesmo nichar". Eu vi essa E alguns aham. comentaram que: "Ah, não, eu tô tentando nichar". Daí eu fiquei nessa, agora quero que você tente dar uma Sim, esclarecida. tem então é exatamente isso, porque por que que ela acha que não é interessante? Eu vi essa resposta, eu vi lá teu post, eu quase comentei, daí eu falei: "Ai, não vou me meter", Não me mas meto nessa assim discussão. mas assim, tem muita gente que acredita nisso, né, que nichar não é um bom negócio, porque acha isso, que vai acabar perdendo cliente. Só que a partir do momento que você se posiciona como especialista e você domina um assunto, vou dar um exemplo até pra vocês aqui, né, vamos dizer, por exemplo, uma psicóloga, vamos falar de psicóloga. Por exemplo, eu tô numa fase agora de pós-parto não, né, meu bebê já tá com 1 ano e 3 meses, eu ainda acho que tô Mas ainda no estamos estáveis. puerpério. Mas vamos dizer que eu estivesse procurando uma psicóloga pra depressão pós-parto, né, eu vou procurar lá por psicóloga depressão pós-parto, né, a gente vai Uhum. direto no Instagram muitas vezes procurar, né. E aí, se aparecer pra mim uma psicóloga generalista, que atende de tudo, e se aparecer uma psicóloga que atende especificamente depressão pós-parto, mesmo que ela cobre mais, com certeza eu vou pegar a que é específica no meu problema. Porque, gente, é meu filho, imagine, tipo, por causa de sei lá quanto a mais, eu não vou, nem pensar sobre isso, né. Então, é isso que as pessoas têm que pensar, que a pessoa quando ela tem um problema, ela vai procurar a solução pra aquele problema, ela vai procurar a solução pra aquela dor. Então, quanto mais ela entender que você é a pessoa que pode resolver aquela dor, mais ela vai ver valor. Agora, se é uma psicóloga generalista, ai, será que ela entende? Será que ela já atendeu alguém com depressão pós-parto? Será que ela vai saber realmente o que eu tô passando? Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas têm que enxergar, que é muito, de você saber mostrar para o teu público. Além do que, para você criar conteúdo é muito mais fácil, para o seu público se identificar com Sim. você é muito mais fácil, né? Porque aí você tem um nicho específico que você vai conversar. E sem Então, falar que, por exemplo, a gente consegue, por mais que a gente tenha um posicionamento específico, eu queria perguntar isso também. A gente, por exemplo, eu tô focada, né, no posicionamento como mentora agora, mas volta e meia eu posto alguma coisa relacionada ao tráfego pago no geral, ou uhum. alguma coisa relacionada a vendas. Então é como se eu tivesse um nicho maior, e nesse nicho eu consigo fazer alguns subnichos. Isso. A gente tem o mercado, né, que é o marketing digital, né, tanto o meu quanto o seu. E dentro a gente tem nichos, por exemplo, o meu nicho é posicionamento, e aí o teu é tráfego pago. E aí a gente tem subnichos, no E caso tudo do bem caso usar no perfil, não faz mal, digamos assim. como assim, usar no perfil? Tipo, falar de vez em quando. Que você é específica de tal Uhum. não, com certeza tem que falar. Inclusive na minha bio, o importante é você colocar Ah, eu exatamente o lembro que você subnicho. falou pra eu colocar os 2, coloca gestora e Sim. mentora. Por exemplo, você é mentora, mas mentora é um nicho dentro do marketing digital, mentora de tráfego pago. Mas, qual é o subnicho? Você é mentora para mulheres, empresárias, Sim. que querem aprender a fazer sozinha o tráfego pago e, sei lá, de repente você pode até colocar serviços, porque aí você não Uhum. pega loja, não sei, né, aí tem que ver. Mas o quanto mais conseguir nichar, mais a pessoa vai ver valor, que você passa a ser vista como uma especialista, né. Meninas, o que que vocês estão achando até agora? Estão acompanhando? Estão achando que faz sentido? Ó, a Andressa colocou ali. Também vejo dificuldade de nichar. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com vários nichos e ainda não consegui escolher um que quero focar. É, exatamente. Eu sempre falo, né, na consultoria, para as meninas o seguinte,
Escolha, assim, quem é o teu cliente que você mais gostou de atender até hoje, que não reclamou do preço, que foi super legal, que foi organizado, qual é o perfil, sabe? E aí você decide o seu nicho, quem não vai reclamar para pagar, quem, sabe? Essas coisas mesmo, assim, você tem que pensar nisso. E que você goste, né? Que seja um assunto que você domine, que você goste de pesquisar sobre, que você, né? Então, assim, afinal de contas, né, gente, a gente tá empreendendo pra gente trabalhar porque a gente gosta, né? Então, para ter liberdade de horário, para ganhar mais, enfim. Então, é importante a gente pensar nisso, em todo esse conjunto na hora de escolher o nosso nicho, né? E é claro que precisa ter mercado para isso, né? Ficou clara essa parte, gente? Boa. Então vamos lá, exatamente, para você se tornar referência em um segmento. É isso aí. A chave 2, tá, gente? Conteúdo estratégico. A partir do momento que você nichou e você se posicionou como especialista naquele nicho, você vai criar conteúdo para comunicar isso para o teu público, para sua audiência. Então, conteúdos que atraiam esse determinado público. Então, por isso que é tão importante nichar, porque assim, se você não tá nichada, aí qual que é a dor do teu público? Como que você vai chamar a atenção dele? Ai, não sei, cada um tem um tipo de necessidade. Então, você não, fica muito difícil você conseguir atrair, entende? Então, até, uma coisa que eu gosto de falar, conteúdo não é sobre quantidade, é sobre estratégia, né. Eu tô fazendo uma mentoria, e a minha mentora até comentou que o mês que ela mais faturou, foi o mês que ela fez 2 posts. Claro que ela impulsionou um deles, mas você entende que ela fez um carrossel que era um funil tão poderoso e que se comunicava tanto com a dor do público dela, que ela conseguiu só com esse carrossel, e ela falou que é um carrossel que ela chama de carrossel ouro, porque até hoje ele traz clientes para ela. Então, assim, não é quantidade, é estratégia, é realmente você saber como usar e como você fazer o cliente se identificar com aquilo que você tá falando ali, tá? Então, o que que a gente precisa, né, na estrutura, até temos 2 social medias aí, elas vão saber bem sobre isso, a Cá também, né, como gestora, a gente precisa de conteúdos que atraiam, conteúdos que eduquem e engajam, né, e conteúdos que vendam. E quando eu tô falando em conteúdo, que educam, gente, não tô falando em dica, 3 dicas para não sei o quê, isso daí, olha, a gente não precisa ficar dando dica grátis, né, a gente não precisa ficar, não é educar nesse sentido, educam é mostrar para o teu público, fazer ele perceber que ele precisa de você, porque às vezes o público tem uma dor que ele nem sabe, tipo, ele acha que tá tudo bem, aí você vai lá e mostra: "Ó, não é normal isso, você deveria estar vendendo mais, né, não é normal isso, você tá com ansiedade, isso daí é sintoma de ansiedade. Caraca, tô com ansiedade, nossa, acho que ela pode resolver meu problema", então, é mais nesse sentido de educar, tá, gente? Não é educar de dar dica e ficar dando conteúdo gratuito aí pro povo não, a gente, né, a gente tá todo mundo, né, não vamos ser, hipócritas, né. Eh, então vamos lá. Eu trouxe também um exemplo aqui, uma estrutura de conteúdo estratégico. Uma arquiteta legal, né, ela posta ali foto dos projetos entregues. Gente, eu vejo muito isso em perfil de arquiteta. Só as fotos ali e beleza, você vai olhar: "Nossa, que cozinha bonita, legal, projeto legal", e passa para o próximo post. Agora, uma arquiteta que posta ali o antes e depois, que mostra o que que ela fez, que mostra a visão estratégica, por que que ela fez daquela forma? Por que que ela teve que colocar aquele tipo de piso e não sei o quê? Por que que tem que ser o piso frio e sabe, assim, essas coisas, claro, não entendo muito de arquitetura, mas mostrar a visão estratégica dela, do porquê das escolhas, né. E trazer bastidores, trazer visita à obra, trazer depoimentos de clientes, então as provas sociais são muito importantes. Mas realmente, o que eu considero muito importante é essa visão estratégica, mostrar que você tem realmente um poder analítico, né, e que você vai conseguir pegar qualquer projeto e qualquer necessidade ali, e resolver ali o problema do cliente, tá. Então esse é um conteúdo estratégico, não é um conteúdo bonitinho que você vai postar lá porque você achou que vai ser legal, que vai viralizar, na esperança de viralizar, não, é sempre postar com intenção, né. E a chave 3, que eu acho que é a grande chave, o grande segredo aqui dessa ideia da gente escalar sem perder a qualidade, é os modelos de escala, né. Então como que a gente vai oferecer o nosso serviço para o cliente, conseguindo, pra gente conseguir entregar valor, além do nosso posicionamento e do nosso conteúdo, como que a gente vai empacotar essa entrega, tá. Então assim, muita gente acha que escalar é atender, sei lá, 50, 100 clientes por mês, e não é, escalar é aumentar o faturamento sem aumentar a sua sobrecarga, tá, então isso é escalar de verdade. Existem muitos modelos de escala que funcionam, né, pra gente que é da área de serviços, que são pacotes premium, e eu não tô falando de pacotes de, 10 atendimentos, 10 consultas, você paga 9, não é. É um pacote estruturado, com as necessidades que o cliente precisa e que traga valor, não apenas as consultas ali 1 a 1, não apenas a tua entrega básica, tá. Mentorias em grupo também é uma forma da gente conseguir escalar, tá. Atendimentos otimizados, programas com acompanhamento em etapas. Eu trouxe uns exemplos aqui que vocês vão conseguir, entender melhor, tá, gente. Mas assim, não é simplesmente criar um produto novo, é estruturar a forma da sua entrega, tá, para que ela tenha um alto valor percebido, seja sustentável e que você consiga transparecer esse valor para o cliente e aumentar, no caso, né, o seu faturamento, tá. Então, gente, o que que é essa chave 3? A gente, ao invés de entregar atendimentos unitários, a gente entregar programas completos. Então o resultado é menos tempo dispensado para ganhar um valor maior e um faturamento maior. Então agora eu vou trazer uns exemplos que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Vamos pensar num pediatra, estou muito nesse tema maternidade, que eu consigo trazer que é a minha realidade atual.
Então vamos pensar num pediatra. Vamos dizer que ele, por exemplo, o primeiro ano do bebê é um ano que você vai muito no pediatra. A gente vai, no começo ali é uma vez por mês, aí depois é a cada 2 meses, aí tem um monte de coisa que você tem que fazer, estudar sobre a introdução alimentar. A introdução alimentar é uma fase bem desafiadora, tem a questão do engasgo, que você fica morrendo de medo, tem muitas questões, dentinho, febre, o que fazer, né? Eu sou mãe de primeira viagem, então assim, muita coisa. Por que que o pediatra, ao invés dele simplesmente ir lá, eu vou lá, pago a consulta, vou embora. Vou lá, pago a consulta, vou embora. Fico em casa cheio de dúvida, pesquisando coisa na internet. Por que que ele já não me entrega um pacote pronto? Sei lá, primeiro ano do bebê. E o que que vai ter nesse pacote? Ele vai me mandar vídeos, né, vai ter uma área de membros, por exemplo, onde vai ter vídeos sobre introdução alimentar, receitas, dicas do que fazer quando o dentinho começar a nascer, cólica, o que fazer na hora da cólica, entendeu? E aí apurou, eu tenho lá tudo. Eu vou na consulta realmente para ele ter aquele 1 a 1 ali, né, que ele precisa examinar a criança, mas eu já estou munida de informações, né, e aí ele pode vender isso como um pacote, né, como um valor mensal que eu vou pagar para ele, alguma coisa nesse sentido, né. Então, é isso que a gente chama de produtizar serviços, transformar o seu serviço num produto, né. E quando a gente está falando de atendimentos que precisam desse 1 a 1, né, que é como médicos nesse sentido, a gente mantém esse presencial, é claro, mas a gente agrega valor, trazendo essas outras coisas que também são necessidade dos clientes. Tá claro, gente? Querem comentar alguma coisa? Como que tá para vocês? Tranquilo? Eu já vi muita nutricionista fazendo coisa nesse sentido, acho que vocês já devem ter visto também, né, que aí você consegue entregar algo de bastante qualidade, né, além apenas das consultas ali, né, ter, por exemplo, uma comunidade com conteúdos, com dietas, com receitas, com planos para cada época do ano, lançar desafios. Então são coisas que agregam valor ao teu produto. Esteticista também, pode mandar uma rotina de autocuidado, ter uma reunião semanal com um grupo de quem está fazendo o mesmo tratamento. Então você compra um pacote de um determinado tratamento, e você tem acesso ali a um grupo específico de outras mulheres que também estão, né, passando pela mesma coisa que você, para vocês trocarem ideia, tirarem dúvidas, né, como que tá a evolução, enfim. Então, isso é uma coisa muito legal que agrega valor e aumenta o seu tempo livre, né, do 1 a 1 ali com o cliente. Então você não vai aumentar o número de consultas, você não vai aumentar o número de clientes, você vai aumentar o valor agregado, tá? Então, só recapitulando aqui, as 3 chaves, né, pra gente conseguir escalar: clareza de posicionamento, conteúdo estratégico e modelos de escala inteligentes, que é isso que a gente conversou agora, tá? Gente, então assim, até aqui, eu acho que vocês conseguiram ver, né, acho que deu pra entender bem os 3 passos, quais são os bastidores do que realmente muda o jogo, né, quando a gente quer escalar, pra não viver sobrecarregada. Entenderam também quais são os mitos que a gente tem que deixar de lado, esquecer que eles existem, né, essa coisa de: "Ai, que eu preciso postar toda hora, que tem que postar, postar, postar", já deu pra entender que o que vale é o posicionamento e é o conteúdo de valor realmente, né. E para isso, gente, eu criei um próximo passo para vocês, preparei um próximo passo pra gente resolver a primeira etapa. Ai, obrigada, Andressa. A primeira etapa, né, dessas 3 chaves, que é o posicionamento, que é a base de tudo. A gente precisa ter um posicionamento bem definido pra gente partir para o resto, né, pra gente pensar num produto e tudo mais. Então, primeiro é definir nosso nicho e se posicionar, né. Então eu criei, gente, um programa curto, que é um desafio de 7 dias do posicionamento magnético, tá, que é o primeiro passo estratégico pra gente criar realmente esse alicerce pra sua escala, pra você conseguir escalar, tá. Então, é isso que vai separar quem vive correndo atrás de cliente de quem é procurada pelos clientes, e tem uma demanda constante aí, tá. Então, como que vai funcionar? Durante 7 dias eu vou guiar vocês, através de um passo a passo, para vocês pararem de adivinhar e começarem a construir um posicionamento que gere autoridade, que atraia os clientes certos, tá? Então, mesmo que hoje vocês tenham poucas seguidoras, né, e eu gosto sempre de falar que seguidores não é o que vai fazer vocês venderem, tá, gente? Eu tenho pouquíssimas seguidoras, eu criei um perfil agora, meu perfil é super novo, e seguidor e curtida é métrica de vaidade, né, a gente precisa mesmo de gente chamando ali né, no inbox. Então, tenho certeza que vocês vão sair desse desafio prontas para crescer, tá? Eu desenhei justamente para caber na rotina de vocês. Então, como que vai funcionar? Em 7 dias você vai definir um nicho lucrativo e alinhado com a sua essência, criar uma promessa magnética irresistível, ajustar o seu perfil do Instagram, né, para atrair os clientes certos, os clientes que você definiu que você quer atrair, comunicar o seu diferencial, né, e estruturar a sua base para você crescer com leveza e estratégia, preparar para você, né, e entrar para os outros pilares ali, tá? Então, gente, como que vai funcionar na prática? Esse desafio ele vai ter início no dia 13, tá? Uma segunda-feira. E vocês vão ter todo dia uma mini aula gravada, né, numa área de membros, que eu vou criar, então vocês vão ter essa mini aula gravada, curtinha, direto ao ponto, explicando o desafio, né? Vai ter também por escrito para vocês verem ali exatamente o desafio que vocês têm que concluir naquele dia. Tarefas simples, pontuais para você ir realizando uma a uma. E um grupo no WhatsApp, para quem estiver no desafio, ele vai ser aberto 1 hora por dia, para vocês tirarem dúvidas, né, para darem feedbacks e tudo mais, tá? E agora vamos falar sobre o valor, né, o valor real dessa transformação, tá, gente? Isso é um posicionamento completo, né, definição de nicho, definição de diferencial,
os posts principais ali, né, do seu espaço, do seu Instagram, da sua vitrine, né. Uma consultoria individual, gente, para fazer isso é no mínimo R$ 1.000, isso é um dos pilares mais importantes, né, o posicionamento. E a estratégia pronta, feita por uma agência, se você pensasse em contratar uma agência para fazer isso para você também, na faixa aí de uns 3.000, uma estratégia, né, eu sei porque eu trabalho em agência, né, então é realmente um investimento bem alto. E como que vai funcionar para quem está participando aqui do workshop? Eu criei uma oferta especial para quem está aqui comigo hoje participando. Então, o valor normal desse desafio seria R$ 147. Para quem está no grupo VIP, mesmo quem não participou aqui hoje, vai ser R$ 97. Ou para quem comprar amanhã também, né? A partir de amanhã. Ó, como que vai funcionar o desafio, Andressa? Vai ter uma área de membros, né, e aí eu vou passar para vocês o direcionamento nessas mini aulas, então ai, obrigada, Pri. Todo dia você vai chegar de manhã e vai ter uma aula nova lá na área de membros. Você vai abrir a aula, vai assistir a aula e vai ter, o que é para você fazer naquele dia. Então, por exemplo, definir teu nicho. Eu vou te dar, claro, como que você vai fazer para definir teu nicho. Vou te dar um passo a passo, e aí você vai definir. Você vai ter o grupo no WhatsApp, que vai ficar aberto 1 hora por dia, só para não virar bagunça, mas aí você sabe que naquele momento você pode ir lá mandar tua dúvida, e aí eu vou tirar as dúvidas de todo mundo, vou auxiliar vocês, tá? Então vai funcionar dessa forma, vai ter todo o direcionamento para vocês fazerem a tarefa do dia. Cada dia vai ter uma tarefa para vocês fazerem. Claro que não vai ser nada absurdo que vocês não vão conseguir fazer, vai ser algo que vocês vão ter que tirar ali um tempinho para concluir, mas se vocês conseguirem fazer no mesmo dia, é interessante pra gente seguir esse caminho, né. E aí, assim vai, os 7 dias. Então o que que vai ter? Vai ter a definição do nicho, eu vou explicar como vocês vão se comunicar com esse público que vocês definiram, como que vocês vão criar, o que que tem que ter a tua biografia, o que que tem que ter, os posts principais ali, para você realmente criar um posicionamento, saindo mesmo do lugar comum, né, gente. Posts que tragam vocês realmente como autoridade, né, no nicho de vocês, tá. A ideia é que vocês saiam desse desafio com um perfil pronto para atrair os clientes certos, falando com a pessoa certa, tendo essa persona criada, tá. Realmente isso é a primeira fase que eu entrego na minha consultoria. Então, assim, é uma oportunidade bem legal mesmo. E quero agradecer, né, a atenção de vocês, espero que tenha conseguido contribuir bastante aí para o negócio de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham também é só chamar ali no grupo, tá. E é isso, gente, obrigada.